Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. Sintam-se acolhidos pela gota de amor que o Evangelho concede a todos os corações. Que o Senhor permita que hoje, neste momento, nós sejamos um instrumento da vossa paz. Queridos amigos e amigas, já tem alguns meses que nós nos encontramos aqui todos os dias às 7:30 da manhã. E durante esses meses, várias vezes, em várias reflexões, nós conversamos, ouvimos, falamos uma palavrinha, a virtude. Em várias reflexões, nós conversamos sobre a importância da virtude, que devemos caminhar para poder acolher a virtude no nosso coração, construir ela na nossa alma, caminhar nos ensinos de Jesus para que possamos acolher as virtudes. Então, a cada semana, o Evangelho nos convida, durante as nossas reflexões, a mencionar sobre a importância da virtude. Só que até o momento nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar mais profundamente sobre o que é a virtude. O que significa essa palavra tão pequenina, mas que tem um valor moral gigantesco. E hoje, lá no capítulo 17, que é a nossa passagem, nós temos a oportunidade de aprofundar, de aprender e de acolher o ensino do que significa esta palavra que tanto conversamos aqui por meses, a virtude. Então a nossa passagem se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e é a virtude. Queridos amigos e amigas, vamos iniciar aqui então a nossa reflexão nos reportando a nossa passagem, ao que o Evangelho nos explica sobre ser a virtude. Ele nos diz: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Vamos pausar aqui e refletir sobre essa citação do Evangelho. Ou seja, o homem de bem, a alma de bem, o coração voltado à construção do reino de Deus, as qualidades que constituem ele no seu mais alto nível são denominadas as virtudes: amor, caridade, esperança e fé. Algumas das virtudes que o coração da alma de bem comporta em si. E essas virtudes, elas são tão elevadas, que elas nos aproximam aos campos serenos do Pai. Bom, vamos também pegar aqui o significado do dicionário da língua portuguesa. É muito importante para nós, quando estamos estudando, aprofundando ou lendo sobre uma palavra, sobre um conceito, tivermos uma dúvida, quisermos ali compreender a fundo, nos reportarmos também ao dicionário, compreender um pouquinho da etimologia da palavra. Então, trouxe aqui para todos nós o significado da língua portuguesa lá no dicionário sobre o que é a virtude. Inclusive, é este livrinho aqui, ó, que de pequenino ele não tem nada, mas ele é rico para todos nós. Este livrinho, o dicionário, nos diz que virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. E ele ainda acrescenta: disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam-se à prática do bem. Ou seja, como que ele deixa claro aqui para nós? A virtude é a prática do bem. A virtude não é somente a prática do bem, mas é o esforço, o se inclinar para a prática do bem. Porque a virtude, quando nós almejamos ela não simplesmente floresce em nosso coração, digamos assim, que da noite para o dia. Nós precisamos nos esforçar para que haja a virtude perene em nosso coração. É necessário o sacrifício, é necessário o esforço e é necessário o trabalho para conquistá-las. Os bons sentimentos, as boas ações, as inclinações para o bem nos convidam ao serviço, ao trabalho, ao esforço.
Bom, não menos importante, mas vamos aqui para a última citação que eu trouxe para todos nós, que não poderíamos deixar de fora: o Livro dos Espíritos, esta grande obra que é rica em ensino para todos nós da doutrina espírita também. Bom, lá na questão 893, os espíritos vão responder a Kardec: existe a virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Ou seja, a virtude caminha de um lado, as más tendências caminham de outro, os vícios caminham de outro. Então, como eu disse anteriormente, para que possamos construir as virtudes em nosso coração, nós precisamos nos esforçar para extirpar os maus sentimentos, os baixos sentimentos, porque não há como florescer por completo a virtude em nosso coração, nutrindo ao mesmo tempo os vícios, sejam eles morais ou os vícios da matéria, porque os vícios são totalmente opostos às virtudes. E por isso que é tão difícil, por isso que demanda tanto esforço semear a virtude no nosso coração, porque os vícios do nosso espírito, eles não cedem espaço tão facilmente assim. Eles insistem em ficar aqui mostrando para nós que seria melhor se eles continuassem em nosso coração, mas não são. Então, como eles não cedem espaço facilmente, é realmente uma luta interna que nós temos que ter para extirpar os vícios do nosso espírito. E quando nós conquistamos as virtudes em nosso coração, elas são eternas. Elas serão carregadas eternamente para a vida do nosso espírito. As virtudes são imorredoras, ou seja, olha como que é muito mais profícuo para a nossa jornada nutrir sentimentos que se traduzem também em virtudes que nos conduzem a uma jornada mais tranquila, para uma jornada perene para perto do Pai, do que gastar tanta energia, ficar naquelas energias densas dos vícios do espírito, das más tendências, da conduta que transgride a lei de Deus. Então, todas as vezes que nós cedemos espaço para os vícios do espírito, para as más tendências, para qualquer atitude que vai transgredir a lei de Deus, nós estamos nos afastando dos pilares fundamentais que constroem a virtude no nosso coração. Nós estamos nos afastando das virtudes. Então, hoje aqui, nós podemos compreender um pouquinho mais, por isso que é importante a construção da virtude, porque a virtude nos aproxima dos patamares da evolução que o nosso espírito precisa, enquanto caminhar em oposição a ela é ceder às más tendências e aos vícios que nos mantêm estagnados. Se o nosso propósito é a evolução, se o propósito do nosso espírito é a evolução, nós somos aconselhados a buscar os caminhos que nos conduzem a esse progresso, a essa evolução. E a virtude é um desses caminhos. A constituição dela no nosso coração é um desses caminhos. Então, para encerrar aqui a nossa reflexão, vamos fazer aqui, em suma, um resuminho. As virtudes são as qualidades, podem ser traduzidas em qualidades, em sentimentos, também em ações que constituem o homem de bem. O homem de bem é aquele que se esforça para se manter no caminho que Jesus nos convida diariamente, que é o caminho da reforma íntima, o caminho da construção do reino de Deus em nosso coração. E as virtudes, lembremos, a esperança, a fé, a caridade, são virtudes que são perenes para o nosso espírito. Vamos encerrar aqui a nossa reflexão de hoje, que foi uma reflexão, digamos que assim, um estudo para nós, para compreender a virtude. Agora, todas as vezes que nós falarmos em nossa reflexão sobre a importância da virtude, já vamos nos rememorar que é a virtude que nos conduz para perto do Pai, que resume, que reúne todas as qualidades do homem de bem. E para encerrar, vou trazer aqui para todos nós uma citação do livro Nas Pegadas do Mestre.
que é ditado pelo nosso querido irmãozinho Vinícius. Inclusive, vou até mostrar o livro aqui. É este livro, Nas Pegadas do Mestre, porque às vezes eu trago aqui sempre muitos livros, muitas citações além do Evangelho para somar para todos nós. Então, às vezes, só dizendo sobre a referência, da onde eu retirei tal citação, de qual livro eu retirei essa informação, às vezes só dizendo pode ficar um pouco vago para nós, um pouco abstrato. Então, vou mostrar aqui para nós, vou começar a mostrar, digamos assim, os livros para quem tiver interesse buscar, porque, meus queridos amigos e amigas, a leitura, o conhecimento, ele é transformador. Transformador. Seja a leitura do livro, ou se não, igual aqui no YouTube, tem vários canais de audiolivros para ouvir os livros, que é tão profícuo quanto pegar para ler também. Então, tanto a leitura quanto ouvir um livro é buscar conhecimento. E o conhecimento, ele nos retira daquela zona do medo, das incertezas, de não crer às vezes e ficar um pouco confuso. O conhecimento, ele nos traz os pilares para nos ajudar também na nossa caminhada. E lembremos que há diversas formas de acolher o conhecimento, diversas, e uma delas é através dos livros, tantos livros psicografados dentro da doutrina espírita, tantos livros que formam uma verdadeira base para a nossa jornada, de conhecimento, de luz para todos nós. Então vamos aproveitar esses abençoados livros, esses abençoados ensinos que foram concedidos para nós. Realmente vamos acolher o que eles têm para nos ensinar. Então, vou começar a mostrar o livro aqui, porque é importante, quem tiver interesse, busque, leia, busque o conhecimento. Ele é transformador, ele transforma o nosso espírito e nos tira, como eu disse, realmente dessa zona do medo, dessa zona das incertezas, das dúvidas, responde às nossas questões e nos conduz a ter uma fé realmente até mais sólida, mais racional. Então, convido a todos a leitura deste livro, que é um livro que tenho muito carinho, muito amor por ele. Sempre trago ele aqui nas nossas reflexões. Bom, e retirei um trechinho dele para todos nós para encerrar aqui a nossa reflexão, nosso encontro de hoje. O Vinícius nos diz: e o que é o amor? O amor é o sentimento por excelência. Dele derivam todas as virtudes, pois estas não são mais que modalidades ou aspectos dele. Cultivar o amor é educar o espírito, é formar e consolidar o caráter, é realizar em verdade o objeto supremo da vida, o amor. O amor, meus queridos amigos, é a base de todas as virtudes. Se almejamos construir as virtudes no nosso coração, comecemos pelo amor. Tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão. Essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que o amor de Jesus se faça presente dentro do nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.